A fim de entender um pouco mais sobre a origem do município de Boa Viagem e sobre a chegada dos protestantes até aqui, resolvemos conversar com ele, professor Eliel Júnior, historiador e escritor do livro Andarilhos do Sertão. Bom, professor, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra para mim. Eu acredito que a nossa primeira missão aqui é entender como que o município de Boa Viagem foi formado, né? Bom, o município de Boa Viagem, localizado no sertão do estado do Ceará, a cidade está a 217 quilômetros de Fortaleza. O primeiro nome aqui da cidade, como tem ali atrás, o casal, foi Cavalo Morto, né? E justamente trata o nome Boa Viagem por conta da viagem, né? Que eles consideram feliz, né? Uma Sim, feliz viagem, embora não tenha sido é tão feliz assim, dado aos problemas que encontraram. Então, ali por volta de 1720, esse casal veio de Olinda. Era um romance proibido que já vinha, inclusive, com problemas desde a Europa, né, porque os pais da moça, da Agostinha, não queriam o casamento ali com o Antônio Domingues. Então, a moça veio com os pais para Olinda, o rapaz descobriu, saiu da Europa, de correu Portugal, atrás. veio aqui para o Brasil, chegou ali em Pernambuco, em Olinda, descobriu que eles estavam em Icó, né? Então, no Icó, eles se reencontraram, marcaram uma fuga. Nessa fuga, esqueceram os documentos, né? Mesmo assim, foram para Marvão, no Piauí. Em Marvão não deu certo a celebração do matrimônio, então vieram aqui se esconder na região de Boa Viagem, né, onde acreditamos que eles já conheciam alguém por aqui. Né? Chegando aqui, o cavalo morreu, daí o nome, né, porque cavalo morto, e no meio dessa angústia, é, a Agostinho fez uma promessa à Nossa Senhora da Boa Viagem que se escapassem dos jagunços, a mando do pai dela, né? Então aqui construiriam uma capela em homenagem à Nossa Senhora da Boa Viagem. Tá aí o nome, né? Sim. Boa Viagem dado ao município. O que eu acho interessante é que, apesar de um começo de história bem puxado para o catolicismo, né, uma vez que houve a promessa de construção da capela, e a gente sabe que a capela se torna num ponto de encontro, e daí se desenvolve ali o desenvolvimento da cidade, nós temos para cá um outro grande momento, que é esse o ponto que eu queria chegar com o senhor, e é o tema do seu livro, que é a chegada dos protestantes, né, Isso. para Boa Viagem, os É, paraibanos. nós temos de entender assim, é uma coisa também que eu trabalho como historiador, né? Eu trabalho no texto essa ideia de que Boa Viagem não é o que é só pela sua vertente religiosa, né? Eu trato Boa Viagem, inclusive, como Roma, né? Roma tem aquela história, a sua história romântica ligada a Rômulo e Remo. Boa Viagem também tem essa Sim. história Da fuga do romântica casal e ligada a tal. Antônio Domingues e Agostinho, claro, tem esse lado romântico, mas tem o seu lado econômico. Né? Boa Viagem se tornou o que é, não pelo casal, mas Boa Viagem se tornou o que é por conta da sua economia, porque aqui nós tivemos uma economia pautada na criação do gado, né, a chamada civilização do couro, que foi justamente o que prendeu o homem aqui à terra e fez com que Boa Viagem se desenvolvesse. E depois, então, vem o ciclo do algodão, né, que também trouxe muito desenvolvimento aqui para Boa Viagem, que é justamente o período em que nós encontramos os paraibanos aqui. O choque que vai haver é justamente a partir do final dos anos 20, né, quando chega a Boa Viagem, uma outra vertente do cristianismo. Lembrando que nós temos de fazer bem sempre essa diferença, né? A diferença entre credo e confissão. Credo vem do latim crer, né? Então, católicos e protestantes, eles creem no mesmo Deus, mas a confissão já é a forma como se professa. Aí onde existem as diferenças, né, entre católicos e protestantes. Então, no início, vão ocorrer os conflitos, né? Era natural que isso acontecesse, porque E nós a, a, tivemos episódios de conflitos isso, aqui, com né? certeza, porque assim, quando os protestantes chegam, eles causam um impacto, não é? Eles causam um impacto à comunidade católica. Mas com o tempo, né, essas diferenças foram superadas, não é?
Lógico, existem ainda algumas diferenças, tal, mas hoje já existe aí uma convivência Há pacífica, diálogo, né, entre as há partes. diálogo, já há uma harmonia, não é? Isso foi construído aqui muitos anos depois aqui por duas figuras emblemáticas, né? Uma figura emblemática dentro da Igreja Romana foi o Padre Paulo, e já dentro da Igreja Protestante foi o Reverendo Ezequiel Fragoso. Então, são duas figuras emblemáticas que podemos dizer assim que construíram um diálogo pacífico e que, graças a Deus, a comunidade soube compreender isso muito bem. Bom, nós já mudamos aqui o cenário, estamos no templo de uma das principais igrejas protestantes de Boa Viagem, né, a Igreja Boa Viagense, e é uma igreja que vem da igreja mãe de todas, que é a Igreja da Cachoeira, né, Isso, Cachoeira dos Fragosos. isso. E é esse o tema que eu queria falar com o senhor, tá, inclusive no seu livro, que são as duas vertentes do protestantismo, né, a vertente perseguida e a vertente pacífica. É, é, bom, vamos aqui começar do início. Sim, Bora lá. Uma das características do protestantismo aqui em Boa Viagem é que, diferente de outros locais, não foi um protestantismo urbano, mas o início foi um protestantismo rural. Então, não foram pessoas que se estabeleceram na cidade e da cidade foram para o interior. Mas, na realidade, o protestantismo em Boa Viagem ele começou justamente na zona rural. E anos depois ele migrou para a cidade. Bem, uma das características também desse protestantismo aqui, que se estabeleceu em Boa Viagem, né, você até me perguntou o que motivou esses protestantes a virem para cá. Primeiro, a questão do preço das terras. Lembrando, né, a Paraíba é um estado pequeno e onde as terras eram muito valiosas, e as pessoas constituíam famílias muito grandes, e essas famílias não eram capazes de sobreviver da pouca terra que tinha. Então, o paraibano, naquela época, vendia uma propriedade lá pequena e e comprava aqui uma grande propriedade aqui na nossa região, dado ao baixo valor da terra aqui. Então, muitos desses paraibanos lá venderam essas propriedades lá, compraram propriedades aqui e começaram a prosperar. E lógico, na época, né, o meio de comunicação que havia eram as cartas. E mandavam as cartas para Paraíba, dizendo: olha, aqui é uma terra boa, aqui nós temos bons o preço invernos, é um aqui o preço preço é um preço acessível. acessível. Então, isso despertou a muitas pessoas a virem para cá. Lembrando, né, as pessoas pensam, muitas pessoas pensam que essa onda de paraibanos é da década de 20 para cá. Não é. Sempre houve esse fluxo de paraibanos e pernambucanos aqui por Boa Viagem. Sempre houve. Né? Eu sou bem enfático em dizer, né, que o Ceará pertencia a Pernambuco. Então, aqui nas veias das pessoas que moram aqui nesse local existe O sangue o sangue pernambucano. pernambucano, o sangue paraibano, né? Então, o que ocorre? Essa vertente, essa primeira vertente estabelecida aqui, que são os arautos dos pioneiros, ou seja, aquelas pessoas que prepararam o ambiente, né? Sim. Mas prepararam o ambiente sem fazer o trabalho de evangelização. Eu acho que essa era até a próxima pergunta. Não teve esse foco, né, não era esse o Não, intuito, em não, nenhum não, momento eles foi. não vieram aqui pensando em evangelizar. A ideia de vir para cá era de sobreviver, Sobrevivência. né? Era de sobreviver. E atrelado a isso, aquela perspectiva de não mais voltar e aqui construir o seu modo de cultura, né? Então, bora lá. Primeiro foram esses arautos dos protestantes, depois, inclusive, é de onde eu descendo, né? Que é a vertente, é a, é a vertente inquieta, né, que no final da década de 20, por volta de 1928, né, o testemunho do reverendo Brió, que foi o pastor de Patos, que cuidava dessa igreja na Paraíba, ele fala, né, que o primeiro evento
a primeira divulgação, ou primeira propaganda do protestantismo aqui em Boa Viagem ocorreu ali na Praça Antônio Queiroz. Queiroz, né? As primeiras pessoas que estiveram ali pregando o evangelho foram meu bisavô e meu trisavô, né? No caso o seu Manuel Antero, meu bisavô. E eles ali então evangelizaram, cantaram alguns hinos e não foram bem recebidos pelas pessoas. Na época ainda jogaram pedra, jogaram pau, né? Zombaram, né? Sim. E só não aconteceu algo pior porque eles foram protegidos pelo farmacêutico Antenor Gomes de Barros Leal. Então, esse pessoal, Uma o vertente Manuel inquieta. Antero, né, essa vertente inquieta, vieram, passaram um período, eles moraram em uma região aqui chamada Marmilona, aqui nessa região do Domingos da Costa. Depois eles decidiram ir para o Pará, né? Pegaram um trem, foram para Xeramubim, De pegaram o trem, de trem foram para o litoral, do litoral pegaram um navio e foram de navio para o Pará. Né? Então, essa aí foi a vertente inquieta. Né? Então, bora lá. Nós vemos os arautos, né? Nós vemos essa corrente que nós chamamos, primeira, o arauto dos pioneiros, a segunda, a vertente inquieta, né? Depois vem a vertente atormentada, que foram justamente os paraibanos mais ali da família Alves, né, que foram perseguidos e tiveram seu templo destruído dentro do município de Catolé do Rocha, especificamente na cidade, se não me engano, de Riacho dos Cavalos, né? Lá os católicos derrubaram o templo, então eles saíram de lá perseguidos, né? Se não saíssem, eles morriam, né? E nós tivemos a vertente pacífica, que foi justamente o pessoal da família Fragoso, mais aquela região ali de Pombal, né? E cada um desses núcleos, né, de alguma forma, interferiu dentro da religiosidade. De que forma? Do protestantismo aqui, né? Bora lá. Em Cachoeira, eles construíram a igreja mãe. Em Pitombeira, eles construíram uma pequena congregação. Em Madeira Cortada, eles construíram uma pequena congregação que começou sendo congregacional e, algum tempo depois, ela passou a ser batista regular. E, por fim, a Igreja de Lembranças. Então, foram construídas 4 congregações. 4 congregações. Então, ali haviam representações familiares e o local onde havia uma maior representação familiar e uma maior representação, inclusive, que tinha condições de bancar um pastor, foi Cachoeira, que justamente foi a primeira igreja protestante a Boa Viagem a ter um pastor residente. Né? Então, organizada a igreja, se não me engano, por volta de 1942, organizada essa igreja, então, essa igreja passa a investir na abertura de um trabalho na cidade. E esse trabalho na cidade ele vai começar a se desenvolver já no meio da década de 50 em diante, quando é a construção, quando é a organização da Igreja Congregacional Congregacional. de Boa Viagem. Após a conversa com o professor Eliel, nós resolvemos nos deslocar até aqui, Cachoeira dos Fragosos, distante 20 quilômetros da sede do município, para conhecer essa aqui, que é a Igreja Evangélica da Cachoeira, igreja essa quase que centenária e mãe de todas as igrejas protestantes de Boa Viagem. Bom, pastor, antes de mais nada, muito obrigado por ter aberto as portas da igreja, aceitado o convite de fazer essa participação. Antes de vir para cá, eu confesso que orei e pedi sabedoria e discernimento para poder estar conduzindo esse trabalho, que eu tenho certeza que vai ser um trabalho que vai render alguns frutos para a gente. O senhor tem muitos anos já que é pastor, já ministrou cultos em diversas igrejas, mas quando o senhor chega aqui para realizar esse culto, que abre as portas, tem um sentimento especial, bate o coração de uma forma diferente?
Olha, a igreja aqui tem história, nossas raízes todas aqui, a própria construção da igreja é feita com os nossos antepassados. E tem um texto na Bíblia que diz: Isso. o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e as maravilhas que fez, o seu poder e as maravilhas que fez. E Deus fez muita maravilha aqui. Desta igreja, muitos pastores se formaram aqui, tem trabalhos desta igreja espalhado pelo Brasil inteiro. Somos uma igreja pequenininha, mas cada vez que eu venho aqui, formando uma nova geração para dar continuidade a essa igreja, né. E para mim é um prazer, um amor muito grande poder vir aqui, dar continuidade ao trabalho do meu pai também, que é o pastor oficial da igreja, mas na sua idade já impossibilidade de ficar vindo, eu estou substituindo ele. Mas cada culto realizado aqui é um momento onde a gente vive a misericórdia de Deus, o amor de Deus, onde Ele tem mostrado como tem nos amado, as maravilhas que Ele fez na nossa geração e que irá fazer. A gente tem a convicção de um Deus abençoador. E toda vez que nos reunimos aqui, tem a família toda também que vem já de boa viagem, com cada membro que participando aqui. Nós viemos com essa mesma alegria, né, de dar continuidade a esse trabalho. Ter esse sentimento de um culto sendo realizado aqui na Igreja de Cachoeira, é como a gente dando, prosseguimento aos cultos que eram realizados há mais de 80 anos atrás, né, já vamos fazer 83 anos já, né, e essa igreja nunca parou. Então, é nessa propósito que a gente tem de dar continuidade sempre ao trabalho dessa igreja, né, até a volta de Cristo, até Ele nos Amém. permitir. Nós estamos conversando aqui e a gente sabe, já tem algumas pessoas chegando e conversando. Você acredita que os cultos aqui também têm esse papel de aproximar as pessoas e da comunhão mesmo, de igreja como família, como Sim, além de família como igreja, a gente também faz parte de uma grande família, Fragoso sim, principalmente, né, e a gente aproveita esse tempo para juntar a família, ter esse momento de reencontro, né, porque a gente vive em Boa Viagem, muitos, cada um nos na sua seus correria ali. afazeres, na sua correria, a gente quase não se encontra, mas aqui é um ponto de encontro muito agradável e principalmente quando a gente vem para se encontrar para adorar a Deus, né, pra... Como a gente sabe e torce para que Uhum. muitas pessoas assistam esse nosso trabalho, o convite ele está aberto, esses cultos que são realizados mensalmente, qualquer pessoa pode vir, pode Sim. conhecer, pode Às 4 horas da tarde, todo primeiro domingo do mês. Às vezes, quando não dá certo, a gente muda para o segundo domingo, como foi hoje, né, hoje é segundo domingo, era para sim, ser no primeiro, não deu certo, a gente mas normalmente é primeiro domingo do mês, às 4 horas da tarde a gente começa a escola bíblica dominical, logo em seguida tem o culto de adoração, e depois a gente tem a sessão ainda de tem a membros, sessão de mas membros. todo mundo está convidado a participar da escola bíblica e do culto logo Tá. depois, né. Pastor, É, muito obrigado, viu? Deus abençoe, é um prazer.